E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o processo de desmonte da suspensão dianteira do Gol. Eu tirei esse vídeo de dentro daquela live que a gente fez, fazendo todo o desmonte ali. A live teve mais de 3 horas, então eu tive que condensar, tive que pegar só as partes especiais aí realmente relacionadas ao desmonte. Então quem já viu a live já viu aqui esse vídeo, mas se quiser, fica à vontade para dar mais uma conferida. Então esse vídeo está saindo depois aí do vídeo da montagem, mas é porque eu achei que seria interessante ter um vídeo separado mostrando bem essa montagem além da live para facilitar para quem quiser olhar realmente. Perfeito. Vou aproveitar e engrenar, puxar o freio de mão, abrir aqui o capô. A ideia vai ser, bom, tirar a roda, né? Nós vamos tirar ali, soltar aquela porca do meio já, a porca do semi-eixo, vamos chamar assim. A que fica desse lado de cá, bem chata de soltar. Vou falar para vocês todas as medidas, tudo ali que eu vou fazer. Vamos soltar aqui em cima também. Tem essa porquinha aqui que é uma 22. Vamos soltar ela. Vou mostrar as chaves que eu vou usar aqui. E aqui na bancada eu já estou com algumas coisas. Tive que comprar aí, hoje eu comprei inclusive essa chave aqui, ó. Depois a gente vai ver ela em uso. Mas ela serve ali para... Eita. Ela serve para soltar aquela porca de cima do amortecedor, porque a gente precisa botar uma chave Allen para segurar o amortecedor, enquanto a gente gira, vamos dizer assim, a porca. Então, tive que comprar essa pecinha aqui. Eu tinha uma meio gambiarra, que funcionava, só que eu não sei que fim levou. Infelizmente eu perdi aí. Além disso, a gente precisa de uma outra chavezinha especial aqui. As porcas vão ver ali depois também. Uma chave Allen, isso aí é mais comum realmente, né? E fora isso, hoje eu inclusive fui numa sucata, comprei um tubinho para segurar aqui a chave Allen para facilitar. Então a minha ideia vai ser, como eu sei que para soltar essa porca que fica aqui no meio, vou botar para cá. Essa porca que fica aqui no meio, ó. A gente precisa botar bastante força. Como eu sei que tem que botar bastante força ali, o carro precisa estar no chão. Se tiver no ar, alguém tem que pisar no freio. Eu não vou conseguir pisar no freio e soltar. Então o que eu vou fazer vai ser já colocar os calços que eu vou botar nas rodas traseiras lá, para evitar que o carro corra depois quando a gente for levantar, né? Mas já vou colocar os calços lá e depois vou ir dos dois lados, vou tirar minha calotinha e já vou afrouxar tanto a porca aqui do meio, dar a primeira soltada nela, quanto as porcas de roda aí. Fazer isso dos dois lados. Vou pegar uns jornais já, porque eu sei que vai sujar coisa, então já vou botar uns jornais aqui no chão também. Esse lado, inclusive, foi o que eu mexi há menos tempo, vamos dizer assim. Se vocês lembrarem, tem um vídeo no canal aí sobre a troca lá da coifa da homocinética, foi aquele lado de lá. Vamos pegar as chaves aqui então. Faz tempo que eu não solto, eu acho que é uma 17 essa aqui. Então, é uma 17 mesmo. Vou tomar um cuidado extremo aqui para não lascar, não escapar a chave nem nada e pegar na minha roda. Essa porca do meio ali, essa chave que eu tenho é uma 30. Não, é 30 mesmo, certinho. Bom, perfeito. Ô, louco, bicho. Bom, já que eu tô com a chave na mão, deixa eu ir aqui do outro lado, já soltar também. Botar um na frente e um atrás. Depois aí quando o carro se mexer, eles se ajeitam. Show, então vamos soltar essa porca ali do centro. Uma coisa que a gente pode já fazer, porque vai ser provavelmente necessário, é virar a roda um pouco, porque aqui, ó, deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. No caso aqui, tá passando muito próximo, vocês não estão vendo, né? Acho que agora sim. Talvez não, né, Neck? Mas enfim, tá passando muito próximo aqui da lata, o cabo aqui da minha chave, e é bem provável que, com certeza, quando eu botar um cabo de força aqui, tem chance de pegar na lata. Praticamente 100% de chance. Então o que se faz aí, dá para se girar. Por exemplo, eu vou girar essa roda aqui, vou virar o volante para a esquerda.
Com isso a roda vai dar uma girada e eu vou ter mais espaço aqui para usar mesmo, para conseguir soltar aqui esse parafuso mais fácil. Isso aqui normalmente é bem apertado. Normalmente não precisa tanta ignorância que não estou fazendo aqui. Mas como que os caras fazem lá no, tipo numa oficina de suspensão, coisa do tipo. O torque de aperto que eles usam é tudo que eles conseguirem apertar. Então eles vão meter força aqui até não poder mais. Infelizmente, como meu torquímetro é fora da escala, porque eu acho que é uns 20, acho que é 23 quilos, alguma coisa assim, eu não tenho muita opção, eu também vou ter que dar um torque violento aqui. Só que quando eu der o torque eu não vou usar minha barra, né? Eu vou fazer na mão. E seria legal até, se eu tivesse um torquímetro ou uma outra opção para conseguir soltar melhor. Infelizmente eu não a tenho. Bom, aqui soltou tranquilo com essa barra desse tamanho, mas se vocês tentarem soltar só na mão, com uma ferramentinha menor, vai ser difícil. Posso garantir para vocês que vai ser chato. Mesma coisa, daqui a pouco com uma dessas, se botar um cabo de força, talvez vocês consigam, mas talvez vocês entortem, que nem eu entortei o meu aqui, ó. Isso aqui eu fiz quando eu soltei a porca castelo da Brasília atrás, que é outra coisa que é apertada até não poder mais aí. Então, já que eu estou com tudo na mão, vou fazer lá do outro lado também, vou virar a roda para o outro lado, né? Vou virar a direção para cá, para que eu tenha espaço aí para usar a minha chave lá do outro lado. Vamos voltar aqui pro carro, vamos pegar os cavaletes ali agora. Eu vou colocar os cavaletes ali embaixo, no agregado do Gol. Depois eu mostro ele para vocês, eu solto a câmera e mostro. Mas eu vou levantar o Gol pela lateral. Vou levantar ele aqui pela posição original, vamos dizer, de levantar com o macaco. Eu acho mais fácil, eu consigo levantar ele mais. Que tal o detalhe? Que o cavalete aqui, ele não entra embaixo do carro. Então aqui o que eu vou fazer vai ser... e nem o pneu sai do chão, praticamente. Então eu levantei o carro, eu vou baixar ele devagarzinho aqui. Isso vai deixar a suspensão mais alta e com isso eu devo conseguir botar o meu suporte. Ok. Um macaco e um burro para levantar aqui. Feito. Show. Perfeito. Quando eu tirar depois a roda aqui, vai dar para mostrar fácil aí para vocês onde que eu tô calçando aí os cavaletes. Perfeito. Show. Show, show, show. Agora dá para ver mais de perto aí. Pinça de freio. O que eu falei, ó? Que parece que meu batente ele tá bom, na verdade. Eu vou baixar ele aqui. Tá pra pó também. Aí, ó. Olha como é lindo esse logotipo aqui, ó. Original Volks. Tá certinho, ele tá bom, na verdade. Mas vamos seguir no desmonte aí, porque esse é o compromisso. Vou soltar aqui a minha pinça de freio. Antes de soltar ela, deixa eu achar um arame, alguma coisa, que eu vou deixar ela pendurada aqui, ó. Porque o ideal é não deixar forçar aqui o flexível, né? Tanto não deixar ele dobrar, quanto não deixar ele completamente esticado, porque senão pode danificar aí. Danificar antes do tempo, tem que fazer uma troca antecipada aí. Vamos voltar lá pro carro. Se eu não me engano aqui, essa porca que tem atrás da pinça de freio, vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês com a câmera. Detalhe só que eu não consigo ligar o LED. Ah, sim, tá dando pra mostrar. Aqui, ó. Isso aqui que a gente vai ter que soltar. Se eu não me engano, ele é 15 ou 17.
Realmente é 15 aqui o tamanho. Eu acho que a última vez que eu mexi lá do outro lado, eu apertei inclusive com o torque certo. Não tenho mais certeza. Do outro lado, né? Aqui foi no sentimento a última vez. Ah, uma coisa aqui, eu já posso falar. Vocês vão mexer no freio, qualquer coisa relacionada no freio, a sujeira é inevitável. Beleza, guri. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem cá. Olha uma tonteada nessa girada, né? Então, o que eu falei. Aqui em cima no suporte. E o flexível aqui, ó. Ele não está esticado, então não estou prejudicando ele. Uma dica também, uma coisa que eu posso falar para vocês, especialmente a maioria dos Gols tem, né? Essa barra estabilizadora na dianteira. E se a gente tentar tirar um lado da suspensão com a barra, com o outro lado do carro no chão, é uma dificuldade enorme. Tira a mão na frente. É uma dificuldade enorme, porque a gente tem todo o peso do carro, toda a força do carro, forçando a suspensão para cima, porque lá do outro lado a roda estaria no chão, né? Então fica a dica aí de quem já se quebrou tentando fazer isso. Então levanta os dois lados quando vocês tiverem que tirar aqui as torres, facilita bastante. Tô dando uma conferida aqui, essa coifa do lado de cá, felizmente ela está inteirinha. Ao menos por enquanto está inteirinha, né? Espero que ela continue assim até o final do serviço. Vou aproveitar e vou passar um desengripante aqui. Vou passar um pouquinho ali embaixo também, naquele parafuso que eu falei. Parafuso e porca aqui embaixo. Bom, aqui o que eu vou fazer também, eu vou colocar aqui uma fita crepe, só para diminuir o risco de eu lascar aqui minha pintura com alguma ferramenta. Dica aí que eu acho que vale a pena, porque a fita crepe é barata. Não adianta pensar que não, eu vou cuidar para não pegar. Às vezes o acidente acontece realmente. E depois é complicado, por ficar, toda vez que for mexer no carro, olhar para o paralama arranhado ali e pensar, bah, eu podia ter evitado isso aí se eu tivesse gastado 1 metro de fita crepe. Agora vamos soltar aqui esse terminal de direção. Não fica escuro, né? É o aplicativo que eu uso para fazer a live que deixa assim meio escuro, mas agora ficou bom. Esse aqui acho que é um 15. Achei errado. É um 17. Também, né, para soltar aqui depois esse terminal, dá para fazer na pancada, mas o ideal é ter um sacador de... Eita, desculpa aí. O ideal é ter um sacador de terminais. Saca terminal ou saca polias? Tem inclusive um saca terminal, o que eu vou usar é um saca polia, mas que funciona. Aí. É engraçado que ele é apertado, até que de repente, toque. Isso. Ó, tá solto o terminal de direção. Solto aqui o meu terminal de direção. Olha só, agora tá bem solto aqui. O que eu tenho que soltar agora é aquele de baixo que eu tinha falado pra vocês. Eu tinha falado antes, né, mas é esse parafuso que fica ali atrás, ó. Na verdade, o que eu vou soltar vai ser a porca primeiro. Aqui, como de costume, eu não lembro qual é o tamanho. Deve ser 17. Ótimo, 17. Vou pegar uma chave 17 para calçar pelo outro lado aqui o parafuso, para ele não girar. Ótimo. Então, porca e parafuso. Nessa parte de baixo aqui, ó, tem o pivô, ó, vocês conseguem ver ele aqui, ó, a borrachinha dele. E o pivô sobe aqui para dentro. Eu vou tentar soltar normal, se não der, eu vou colocar uma chave de fenda, uma talhadeira, uma coisa aqui atrás para tentar abrir um pouquinho a torre para ver se me ajuda aí a soltar. Que nem eu falei, com aquela outra barra que eu tinha era difícil, talvez com essa vai ser mais fácil. Não vou quebrar a cabeça aqui. Vou tentar bater ali uma talhadeira, uma coisa para abrir um pouquinho atrás, que vai facilitar.
Porque ele é chato mesmo de tirar, tá? Isso aí é normal. Olhando aqui por baixo, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas olhando aqui por baixo dá pra ver que o pivô tá quase saindo de dentro da torre. Ele tá quase saindo. Saiu. Beleza? Vou soltar aqui essa porca da ponta agora. Eu não gosto de soltar ela antes, eu prefiro soltar agora. Ela já tá solta, né? Eu vou só desroscar ela aqui. Além da porca tem uma arruelazinha aqui. Arruelinha. Ok. Bom, já tá solto. Agora, o que eu tenho que fazer é só soltar em cima. Então com uma mão eu vou apoiar aqui a minha torre. Com a outra eu vou soltar essa porca de cima. Aí veio o pratinho com a porca. É pra sair. Deu uma pegadinha aqui, peraí. Aí, querido. Vem pra cá. Vou botar isso aqui em cima da bancada ali. Bom, aqui então a gente está com a suspensão, no caso a torre, né, da suspensão. Dando uma analisada aqui, tá suja, lógico, mas não tem nada muito desgastado, nem nada assim. Tirando isso, que eu tinha falado aqui para vocês, o tapa-pó e o batente parecem estar bons. O amortecedor eu poderia testar quando estava no carro lá, dar aquela sacudida, ou agora quando eu vou desmanchar, eu posso dar uma conferida aqui, tentar baixar, subir ele, ver se a gente vai ter uma mudança. Se vocês repararem, eu não tirei o disco de freio, porque é chato de soltar esse parafuso aqui. Eu agrego um peso a mais, sem dúvida, né, na torre, porque é pesadinho o disco. Mas se eu não precisar tirar esse parafuso, melhor. Vocês podem até ver que a última vez que eu mexi, eu coloquei um parafuso com a cabeça Allen, para tentar facilitar aí quando eu precisar soltar. Porque aquele parafusinho, o original, que é uma cabeça Phillips, ele é mais chato ainda de soltar. Então vou colocar aqui esse conjunto todo na morsa e a gente começa a desmontar. Vou primeiro desmontar esse lado e depois a gente vai lá pro carro e desmonta o outro. Coloquei aqui na minha morsa, tá razoavelmente firme. Para que eu possa soltar essa parte aqui de cima, eu vou ter que encolher a mola o suficiente para que esse prato aqui em cima ele fique solto. Tá? Só que se a gente fosse fazer uma troca de amortecedor, alguma coisa, a gente teria que fazer dessa forma. Eu sei que tem oficinas que fazem com isso no lugar, lá no carro. Encolhe a mola lá no lugar, faz toda a troca, tudo com o conjunto no lugar. Para ganhar tempo realmente, né? Porque vocês veem aqui, tá, ok, que eu também não sou dos mais competentes profissionais, né? Mas leva um pouquinho de tempo para conseguir soltar. Então, realmente, se consegue fazer no lugar o que conseguir ganhar para os caras de tempo, como eles trabalham nisso, né? Esse é o foco, sem dúvida fica melhor. Vamos pegar aqui o encolhedor, vou encolher aí. Eu falei da marca, também é Raven. Porra. Eu ia falar Raven, né? Mas eu acho que é Raven mesmo que eles chamam essa marca dessas coisas. Aqui é uma hora que se tivesse alguma ferramenta, alguma coisa pneumática, alguma coisa assim para ganhar tempo, sem dúvida também vocês iam querer utilizar. Porque não tem como fugir, leva tempo para encolher essa mola aqui. E eu vou aproveitar que eu vou desmanchar tudo, né? Pra limpar todo esse conjunto da torre aqui. Pintar eu sinceramente acho que eu não vou. Se eu não me engano eu já pintei no passado até. Mas é só uma questão de limpeza mesmo. Vou limpar a mola, limpar tapa-pó, todo esse restante. E vamos apertar aqui agora então, encolher essa mola.
Eu encolhi a mola. Eu vou pegar para mostrar aqui para vocês aqui em cima. Tô até vendo, acho que depois eu vou botar uma mangueirinha aqui em cima também, ó, porque tá querendo criar uma ferrugemzinha. Mas ó, vocês conseguem ver que esse prato aqui ele tá praticamente solto agora, porque a mola tá bem encolhida. Isso aqui que eu falei, cadê? Que não encostou. Do lado de cá, ó, que tá encostando aqui a ferramenta na mola. O ideal é que isso não aconteça. Se vocês conseguirem botar aí a ferramenta de um jeito que não aconteça, melhor. Agora a gente vai soltar aqui em cima a porca vampirinho. Vampirinho, porque tem os dois dentinhos ali, então os caras chamam de vampirinho. E eu e meu primo, a gente já conseguiu, pelo que eu lembro, soltar isso aqui com uma chave de fenda, ou uma talhadeira. Mas, caras, que trabalho. Se vocês tiverem acesso a uma ferramenta certa, usem a ferramenta certa. É outra coisa. Aí, ó. Essa primeira soltada que foi mais chata. Isso que eu lembro que eu botei graxa aqui quando eu fiz o processo de montagem. E olha só como é engraçada essa porca. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Olha aí, ó. Nessa partezinha de cima ali, ó, que encaixa essa ferramenta que é feita especialmente para essa portinha. Olha, não tá querendo ser acordado. Não estava querendo mesmo ser acordado, enfim. Tô com ele aqui fora agora. Eu vou dar uma pintada nele, ó. Vocês podem ver aqui que tá com essa marquinha querendo enferrujar. Então vou dar uma pintada nisso. Aqui embaixo do chapéuzinho aqui, ó, tem uma arruelinha. Aí a mola. Coifa ou tapa-pó. E o batente. Os dois eu nem lembrava, mas eu uso aí da Volks original. Parece que está funcionando bem. Não tem nenhum sinal de vazamento, nem nada aqui. Eu vou aproximar para mostrar para vocês. Eu vou dar umas bombadas nele aqui umas 5 vezes e vamos ver como é que ele vai se comportar. Acho que não dá pra ouvir no microfone. Peraí que eu vou descer e daí eu vou chegar pertinho pra ver se vocês escutam o barulho do gás. Peraí. Agora tá passando um carro, peraí. A força que ele tá fazendo pra subir aqui. Ó. Não sei se deu pra ouvir, sinceramente, mas enfim. Não parece estar estragado, nem nada assim. Vou soltar agora aqui o encolhedor de mola aqui dessa mola. E depois disso, a gente vai lá pro carro para soltar o outro lado. Então, para esse vídeo da desmontagem era isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma conferida no restante dos vídeos aí. Toda a parte de preparação e a montagem. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo também todos esses outros vídeos relacionados, para facilitar localizarem aí. Como sempre, grande abraço a todos os inscritos aqui no canal. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo.